Bom, vamos lá então, gente, compartilhar um pouco com vocês sobre a palestra na Fundação. E a partir disso eu tive uma ideia, mas eu não vou fazer isso hoje. Da mesma forma que ontem eu fiz meio que um aulão sobre religiões de matriz africana e racismo, história do Brasil, escravidão, colonialismo, eu vou fazer um aulão sobre LGBTfobia, que foi o assunto que eu abordei hoje na Fundação Casa. Recapitulando, para quem não sabe, Fundação Casa é Fundação Centro de Acolhimento Socioeducativo para Adolescentes. A Fundação Casa, ela é a antiga FEBEM. A FEBEM é onde eram jogados todo tipo de adolescente considerado problemático ou um estorvo para a sociedade. Ia desde os chamados menores infratores até meninos em situação de rua, órfãos, meninos com deficiências intelectuais. Então, tudo isso era jogado na FEBEM. Aqui no estado de São Paulo, a FEBEM deixou de existir em 2006. Inclusive, em 2005, o Alexandre de Moraes foi presidente da FEBEM. Naquele ano, explodiram as denúncias de tortura contra os internos e, como reação, explodiram as rebeliões. E, como reação do Alexandre de Moraes, 1.700 trabalhadores aleatórios foram demitidos como uma resposta para a mídia, né, que tanto cobrava ele sobre esses casos de tortura. Muitos desses trabalhadores processaram o governo do estado de São Paulo, ganharam o processo, e aí o governo do estado desembolsou aí milhões para indenizar esses trabalhadores, muitos deles foram recontratados, mas enfim, né? Só uma curiosidade. Então, quem é internado na Fundação Casa, né? Esse é o termo, internado. Adolescentes, alguns poucos adultos também, tendo em vista que a idade máxima para ficar internado é 21 anos e a idade mínima são 12 anos. Na palestra de hoje tinham meninos muito novos, gente, eu fiquei muito impressionado, meninos muito pequenininhos que pareciam crianças, sabe? É muito triste, muito impactante você ver isso. Então é dos 12 aos 21 anos. Isso não só na Fundação Casa, isso vale para o sistema socioeducativo no Brasil inteiro, até onde eu sei. Me corrijam se eu estiver errado. Tá rolando um projeto de lei, já falei sobre isso num programa passado, um projeto de lei de autoria de um senador petista, o Fabiano Contarato, que foi relatado pelo Flávio Bolsonaro, inclusive, volta aqui no cara que estava me perturbando aqui no chat, né? Ah, porque a gente tem que votar no Lula, porque senão o Flávio Bolsonaro vai ser eleito. No Senado, o PT está trabalhando junto com o Flávio Bolsonaro para aprisionar mais jovens negros. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado, como eu disse, de autoria do Fabiano Contarato do PT, com relatoria do Flávio Bolsonaro do PL. Os dois se uniram para piorar a situação dos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Atualmente, o tempo máximo que um adolescente pode ficar internado é 3 anos. Com esse projeto de lei sendo aprovado, o tempo máximo pode aumentar para 10 anos. E várias outras mudanças podem acontecer. Eu já falei sobre isso em um programa específico. Depois vocês caçam aqui no meu canal a playlist Favela Urgente, que vocês acham facinho lá esse programa. O título é mais ou menos PT e PL se unem para aprisionar mais jovens negros. Eu falei agora há pouco que o termo que era usado antes era menor infrator. Esse termo não é mais usado. Hoje se diz adolescente em conflito com a lei. Geralmente as minhas palestras são sobre a importância do estudo, a importância do acesso à universidade pública, o que é a USP, o que é o Enem, o que é o SISU, o que é o ProUni, o que é a FUVEST, o que são cotas. Eu vou passar todas essas informações básicas junto com reflexões sobre o racismo, sobre as desigualdades socioeconômicas, sobre a defasagem do ensino público. Então as minhas palestras giram em torno disso, desses assuntos. Hoje as palestras foram sobre LGBTfobia, homofobia. Me falaram que aconteceu um caso de homofobia dentro dessa unidade da fundação e por conta desses acontecimentos, eu fui convidado para fazer uma palestra para eles sobre homofobia, sobre LGBTfobia. Eram muitos internos, então a gente dividiu em 2 palestras e as 2 palestras foram ótimas, gente. Foram ótimas. Eu já tive experiências bem negativas palestrando sobre esse assunto, para internos principalmente, né? Essa palestra sobre LGBTfobia eu fiz ela poucas vezes. Eu já fiz ela uma vez para uma escola, ensino fundamental, foi tranquilo. Ah, não dá para falar sobre esses assuntos no ensino fundamental. Foi tranquilo, tranquilo. Inclusive, os mais novos têm menos preconceito às vezes do que os mais velhos, dependendo, né? E são mais abertos a ouvir e a aprender. Fiz essa palestra para adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, 1 ou 2 vezes, não tenho certeza. Foi mais ou menos. Foi um pouquinho complicado, né? Teve um deles que fez uns comentários bem preconceituosos, mas não contra mim, mas
sobre o assunto em si, né? Um deles fez alguns comentários bem preconceituosos, homofóbicos. Fiz essa palestra para meninas, cumprindo medida na Fundação Casa, foi tranquilíssimo. Abordar esse assunto com as meninas é muito tranquilo. Na Fundação Feminina, o que mais tem é menina assumidamente lésbica, assumidamente bissexual, meninas que namoram e todo mundo sabe. Na feminina isso é tranquilo. Além disso, na unidade feminina também tem homens trans, tem meninas trans e meninos trans. Então, dentro da feminina é muito mais fácil abordar esse assunto. E na Fundação Casa para meninos, contando com hoje, eu fiz essa palestra 4 vezes. Antes de hoje eu tinha feito 2 vezes. Em uma delas foi mais ou menos e na outra foi muito difícil. Quando eu falo que foi mais ou menos, eu quero dizer que os meninos ouviram, prestaram atenção, a palestra chegou até o final, mas eles ficaram com a cara fechada o tempo inteiro. Eu abria a palestra, eu digo abria porque eu reformulei a minha palestra dessa vez, mas eu abria a minha palestra já com um slide escrito LGBTfobia, gênero e sexualidade. Quando eu colocava esse slide, já era. Os moleques já fechavam a cara, cruzavam os braços e fazia... Ou então... Já começava desse jeito. E aí ficava assim a palestra inteira. Como eu disse, ouviam, prestavam mais ou menos atenção, mas desse jeito. Braço cruzado, cara fechada e feia e resmungando. Teve uma palestra que eu não consegui chegar até o final. Essa foi a palestra, acho que mais difícil que eu já fiz, porque aconteceu uma situação muito desagradável que nunca aconteceu nada minimamente parecido em outras palestras, que foi justamente dos meninos abandonarem a palestra. Mas a maioria só fez isso porque o líder deles mandou. Então, o que acontece, né? Como que era a minha palestra e como que ficou agora? Eu começava dizendo o que significa cada letra da sigla LGBTQIAPN+. O que são lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais e não binários. Eu explicava letra por letra. Na sequência, eu explicava o que é sexo biológico, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, a diferença entre cada um desses 3 conceitos. Inclusive dando exemplos ali de como que o gênero é construído socialmente e muda de sociedade para sociedade, de época para época. Depois eu trazia um panorama histórico de como que a homossexualidade foi tratada ao longo da história por diferentes povos em diferentes épocas. Antiguidade clássica, Egito Antigo, povos indígenas e africanos antes da colonização, Império Romano depois da conversão ao cristianismo, que é quando a homofobia se institucionaliza, Idade Média, colonização das Américas, século XIX, quando começa a ser considerada uma doença mental, século XX, incluindo ditadura militar no Brasil, revolta de Stonewall nos Estados Unidos, até chegar no século XXI. Então fazia todo esse panorama histórico. Era assim antes. Eu mantive tudo isso, mas eu coloquei outras coisas antes. Nessa palestra que eu disse que foi bem complicado, eu tive problema, tinha um slide específico, aquele em que eu falava da antiguidade clássica, onde eu colocava algumas pinturas antigas, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, que retratavam homens se relacionando entre si. Eu colocava essa imagem para mostrar como, para aquelas sociedades, isso era normal. Grécia Antiga, Roma Antiga, a homossexualidade, bissexualidade era regra, era norma, não era exceção. Era extremamente comum, por exemplo, que os soldados romanos tivessem relação sexual entre eles antes de ir para a guerra. Tiveram imperadores abertamente gays, casados com outros homens, imperadores romanos. Porém, uma dessas imagens incomodou muito um dos meninos. Era uma pintura de 2 mil anos atrás, que retratava ali 2 homens, né, tendo uma relação sexual. Eu nunca vi essa pintura com maldade, eu sempre vi como uma pintura que retrata um período histórico. É tipo você ver aquela criação de Davi, acho que é do Michelangelo ou é do Leonardo da Vinci, eu não lembro agora, aquele quadro, né, que tem Deus e Adão, a criação de Davi. Adão, né? Aí o Adão tá pelado ali, né? É a mesma coisa que você olhar um quadro e falar, ixi, o cara pelado ali, o que é isso? Gente, pelo amor de Deus, né? É uma obra de arte. E aí eu tentei argumentar isso com esse menino, mas não adiantou. Ele ficou, não, passa, tira esse slide, eu não quero ver isso. Ele ficou muito incomodado. E aí eu fiquei sem reação. Falei, mano, não vou passar, não tem nada demais. E aí eu falei, na maior inocência, né? Eu falei, pô, se você não quer ver a imagem, é só abaixar a cabeça, mano, ouve. Eu quis dizer que ele não precisava olhar pra imagem. Quando eu falei a expressão abaixa a cabeça, ele entendeu como se eu estivesse mandando ele se subordinar a mim. Abaixa a sua cabeça, tá ligado? Aí já era.
Aí o moleque levantou, surtou, falou abaixa a cabeça é o caralho, que quem abaixa a cabeça aqui é você, papapá, papapá, e falou, vou sair dessa porra. E na hora que ele foi sair, ele mandou os outros ir embora também, falou, vamos embora dessa porra, e aí começou a sair 1, 2, 3, 4, e aí eu fiquei olhando, falei, não, vai ficar alguns ainda, né, e de fato iam ficar alguns, só que esses últimos eles perceberam que eles iam ficar sozinhos, iam sofrer alguma retaliação depois se ficassem, e aí saíram, e no final das contas, saiu todos, eu fiquei sem reação mesmo. Fiquei bem chateado, né, não tem como dizer que não, sentei lá com a coordenadora, com professores, a gente ficou conversando sobre isso que tinha acabado de acontecer, e a gente trocou várias ideias, né, eu digo que foi um dia de muito aprendizado pra mim. Curiosamente, indo embora, peguei um Uber, fui embora, né, desci do Uber na minha quebrada, dei de cara com um parceiro meu que hoje ele é pastor e já foi interno da Fundação Casa. E aí ele perguntou pra mim, aí, Thiago, como é que você tá, não sei o que, eu falei, mano, eu tô um pouco chateado, viu, porque aconteceu isso aqui comigo agora, eu tava na Fundação Casa e rolou isso. E aí ele falou assim, pô, mano, eu fui interno da Fundação, né, então eu vou passar um pouco do meu ponto de vista para você. E ele falou várias coisas, né, muito interessantes para mim. Ele citou que, por exemplo, quando ele estava internado na fundação, uma vez um funcionário abriu a porta do quarto dos meninos, mentiu que um menino estava ali olhando para o outro, né, e falou, você tá olhando para ele por quê? Tá interessado nele? E nunca mais os meninos trataram ele da mesma forma, por causa de uma simples frase que um funcionário citou, sabe? Então, sobre como que eles ficam desenvolvendo essa casca também para sobreviver num ambiente que é muito hostil, tá ligado? Mas ele falou assim pra mim, mano, eu acho que você devia ter passado o slide, viu? Eu falei, mano, mas eu não tava errado, não tinha nada demais ali. E quando eu não tô errado, eu não cedo. Ele falou, não, mas não é sobre tá certo ou tá errado. Mas você vê que você perdeu a palestra porque você simplesmente não passou o slide. E aí eu lembrei daquela famosa frase do Lenin, dizia, né, às vezes é preciso dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente. Se eu tivesse dado um passo pra trás, eu teria talvez dado 2 pra frente e seguido com minha palestra até o final. Infelizmente, não consegui, né? E ele também falou uma frase assim, né, tipo, pô, mano, quando você vai na casa de uma pessoa, se oferece um bagulho pra aquela pessoa, você tem que saber se a pessoa quer. Se a pessoa não quer, você não pode forçar ela a aceitar, entende? Falei, pô, de fato, né, mano? Eu já cheguei pra tratar de um assunto delicado e complexo e não fiz isso da melhor forma, né? Pra tratar desse assunto, mano, você tem que chegar pisando em ovo, pisando fofo, sabe? Tipo, não dá pra chegar já, pá, do jeito que eu cheguei. E aí, como eu disse, isso foi um grande aprendizado pra mim. Eu falei, beleza, é isso. Bola pra frente, quem educa aprende ao educar e quem aprende ensina ao aprender. Paulo Freire. E naquele dia eu aprendi. Quando eu fui fazer essa palestra hoje, eu fiquei muito pensativo, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso mudar? E aí, em dezembro, aconteceu uma mesa de debate entre eu e outros educadores que trabalham na Fundação Casa e que são levados lá pelo Projeto Guri. Para quem não sabe, o Projeto Guri é um projeto do governo do estado de São Paulo que oferece aulas de música gratuitas em escolas públicas ou nas fundações Casa. E aí, já fui convidado muitas vezes por professores de música do Projeto Guri para palestrar em várias unidades. E aí, a gente foi lá convidado no final do ano para fazer uma troca, né, um balanço de como foram essas atividades ao longo do ano. E aí eu pude conhecer uma arte educadora, que infelizmente não lembro o nome agora, que contou de uma experiência dela, em que ela foi convidada para fazer uma palestra na fundação porque teve um caso de racismo religioso, adolescentes fazendo comentários preconceituosos com religiões de matriz africana e tudo mais, e aí convidaram ela para fazer essa palestra. E aí ela falou assim, quando eu fui fazer a palestra, eu não cheguei lá dizendo, gente, tô aqui porque me disseram que vocês foram preconceituosos, então vamos mudar isso daí, tá ligado? Não, você não chega assim. Essa não é a abordagem. Chega pisando fofo. Chega devagar e vai comendo pelas beiradas. Qual foi a ideia dela? Fazer um jogo da memória da cultura afro-brasileira, da cultura negra no Brasil. Então os meninos iam ali brincando, pegando cartas, virando, fazendo um jogo da memória, com vários elementos da cultura afro-brasileira. Então tinha ali feijoada, samba, carnaval, pagode, rap e religiões de matriz africana. E aí, quando eles tiraram aquela carta, veio aquela surpresa, né? Tipo, pô, o que isso aqui tem a ver com a cultura negra? E aí ela teve abertura pra trazer esse debate, essa reflexão. Quando ela contou essa experiência dela, eu fiquei muito pensativo. Eu falei, pô, mano, essa questão da arte e educação, ela é muito eficaz, né? Não é só chegar com a exposição, com as ideias, com a teoria, com os conceitos. É usar a arte e a cultura para facilitar esse processo. Pensando nisso, eu reformulei a minha palestra para hoje. O que eu fiz de diferente? Eu comecei com músicas que são conhecidas pelos meninos, com certeza, e que são de LGBTs. Eu passei 5 músicas, se eu não me engano. A primeira foi da Glória Groove. Inclusive, parênteses, eu só tive essa ideia de usar músicas da Glória Groove porque, coincidentemente, eu encontrei ela num rolê no sábado,
E aí eu troquei ideia com ele, o Daniel, e falei, mano, gosto muito de você, você chegou em lugares que nenhum LGBT conseguiu chegar, sabe? Uma vez eu tava dando uma volta pela Rocinha, no Rio de Janeiro, passei na frente, assim, de uma boca lá, e os caras estavam lá traficando ouvindo Glória Groove. Falei, mano, você chegou em lugares que nenhum outro LGBT conseguiu chegar e atingir públicos e fazer feats, né? E aí eu pensei nisso e falei, porra, mano, eu vou usar isso. E aí passei a música da Glória Groove, que é Nosso Primeiro Beijo. Aquela, né? Eu, você e uma casinha. Ixi, esqueci o resto. Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Essa música é estouradíssima da Glória Groove, né? É um pagode muito foda, muito bonito. E as pessoas não sabem que quem canta é um gay, é uma drag queen. E aí, eu passei essa música e perguntei: vocês conhecem essa música? Todos falaram: sim. Conheço, senhor. Beleza. Passei outra música, Glória Groove com MC Cabelinho. MC Cabelinho, Glória Groove, a música Nosso Beijo, que é aquela música... Quando lembro de nós dois, eu sinto a dor. Fui tentar te esquecer e o som... Eu falei, Nosso Beijo é nossa música, na verdade. Fui tentar te esquecer e o som... Enfim, né? Essa música. Vocês conhecem? Sim. Sabe quem é esse cara aqui? Cabelinho. Da hora, isso aí. Na sequência eu coloquei um clipe, um trecho de um clipe de uma música do Hariel com a Glória Groove. MC Hariel, todos conhecem, todos gostam. É difícil ter um moleque na periferia de São Paulo que não seja fã do Hariel. Coloquei lá o Hariel e a Glória juntos no clipe pela primeira vez, então eles viram a cara da Glória e eu percebi que alguns deles se surpreenderam, assim, mas teve esse impacto de mostrar o MC Hariel, que é um MC extremamente querido e respeitado por todos eles, junto com essa drag queen lançando essa música. Perguntei, conhece essa música? Uma boa parte respondeu que sim. Na sequência eu passei uma música, o refrão de uma música do Zequinha, da trilha sonora do Gueto, né, grupo de rap, que é Tudo Vai Ficar Bem. Eu sei que tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. Conhece essa música? Todos conheciam, da hora. Não sei se vocês sabem, mas essa música aqui, que o Zequinha, né, tá cantando aqui, esse refrão, essa música não é dele, o refrão pelo menos. Ele pegou de outra música. Vocês sabem de qual música que ele pegou? Não, a gente não sabe. E aí eu coloco o clipe de Indestrutível da Pablo Vittar na sequência. E aí, nesse momento, começa a gerar alguns desconfortos, alguns deles começam a olhar meio estranho, assim. Mas o clipe de Indestrutível começa com uma cena de homofobia na escola, né? Um adolescente tendo a sua cabeça enfiada no vaso sanitário. E um dado estatístico, né? Acho que 80% dos LGBTs já relataram ter sofrido preconceito na escola, alguma coisa assim. E aí eles começam a se tocar qual que é o assunto, tá ligado? E aí começa a Pablo cantando, eu sei que tudo vai ficar bem, as minhas feridas vão se curar. Um artista de rap, que inclusive passou pela antiga FEBEM, que é o Zequinha, ele pegou o refrão de uma música da Pablo Vittar para colocar na música dele, e as pessoas que ouvem essa música não sabem disso. E aí eu mostrei isso para eles. Nesse começo eu já começo a perceber que eles estão demonstrando interesse pelo assunto, tá ligado? Começar dessa forma, com a música, com esses artistas, foi muito eficaz mesmo. Na sequência, eu tive a ideia de falar sobre Alan Turing. Eu sei que virou até um meme na internet, né? Falar agradeça a esse ateu e homossexual Alan Turing, mas eu decidi falar sobre ele porque não fosse ele, a gente não teria isso daqui hoje. Inclusive, deixa eu ver se chegou algum pix. Gente, vocês estão mandando pix pra mim pra eu pagar meus processos? Alan Turing é chamado de pai da computação, pai da tecnologia, pai da computaria, pai da tecnologia moderna, né? Ele que criou os computadores, consequentemente ajudou na criação indiretamente dos celulares, da internet. E aí eu começo lendo um pouco da biografia dele, né? Alan Turing foi um cientista da computação, filósofo, biólogo, não sei o quê, muito importante para isso, ajudou a derrotar os nazistas, ajudou a vencer a guerra, e bababá, mas era homossexual, foi condenado à prisão por conta disso, ou a castração química, ele poderia escolheu a castração química ao invés da prisão, isso mexeu com a cabeça dele, 2 anos depois ele se suicidou. E aí eu gero esse impacto, né, primeiro falando super bem do cara, mostrando os feitos dele, na sequência mas ele era gay e morreu por conta disso. Isso se sobressaiu aos feitos dele. Antes disso, só um parênteses, a Ângela Maria mandou aqui um pix. Valeu, Ângela. Tamo junto. Voltando. Então, eu começo com essa reflexão, sabe? Quando você descobre que uma pessoa é gay, e assim, essa palestra acho que ela foi muito impactante pra mim, porque ela é muito sobre mim também, né? Eu falei aqui alguns programas atrás que eu tenho essa preocupação. Como que os meus seguidores reagem quando descobrem que eu sou gay? Alguns deles param de me seguir, tá ligado? E aí eu fiz essa reflexão na palestra, né?
Uma pessoa que você admira porque é um grande artista, tem uma música que você acha foda, ou porque ajudou a inventar o computador, descobrindo que essa pessoa é gay, tudo isso tem que ser jogado fora? Tudo isso se torna inválido? E um detalhe da vida íntima dessa pessoa se sobressai a tudo isso? E aí eu percebi que eles ficaram bem reflexivos, né? E é importante falar sobre isso, porque como eu disse antes, isso foi por conta de um episódio de homofobia. Descobriram que o moleque era gay, começaram a tratar ele de forma totalmente diferente, tá ligado? E aí, depois disso, eu comecei a mostrar casos de homofobia, de violência homofóbica contra héteros sexuais e casos de transfobia contra pessoas, mulheres cisgêneras. Então eu mostrei casos de pai e filho que foram espancados porque estavam abraçados em público, irmãos espancados, um deles até a morte, porque estavam abraçados em público, mãe e filha espancadas porque estavam abraçadas em público, mulher cis agredida em banheiro porque foi confundida com mulher trans, para mostrar que a LGBTfobia pode afetar todo mundo. Você não pode abraçar o seu pai, seu irmão, seu amigo em público porque você pode ser agredido até a morte. Citei o caso desse menino também, bem lembrado, citei o caso dele, que agora eu esqueci o nome, desculpa, que foi morto ano passado, um adolescente de 17 anos morto por outros 2 adolescentes por homofobia, e ele nem era gay. Enfim, trouxe o debate então para essa questão da masculinidade, como essa construção da masculinidade tóxica é prejudicial para nós, para eles, para todos os homens. Você não pode demonstrar afeto, não pode demonstrar carinho, você não pode dançar no baile porque não, você tem que ficar posturado. E aí, depois de tudo isso, depois de conseguir, ou pelo menos tentar conseguir gerar uma empatia, mostrando casos de LGBTfobia contra héteros cis, mostrando as músicas, mostrando ali a questão do Alan Turing, aí eu fui para essa parte um pouco mais conceitual, de explicar a sigla LGBT, a diferença de gênero para sexo e sexualidade, fazer esse traçado histórico aí de como que a homossexualidade foi tratada ao longo do tempo. Tirei aquela imagem que gerou problema, tirei aquela imagem, e aí a palestra foi até o final. As 2 palestras foram tranquilas, os meninos prestaram muita atenção, eu saí extremamente feliz, porque eu consigo, né, estar ali na frente falando e olhando nos olhos deles e ver eles, assim, com os olhos atentos, seja em você, seja no slide, vidrados, prestando toda atenção. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. E eu queria muito jogar isso na cara, quero muito jogar isso na cara, de um monte enfim, eu sou gay, eu posso falar, né, mas eu não vou falar porque vai saber onde que isso aqui vai parar ou se minha live não é derrubada. Mas um monte de pessoas LGBTs aí no Twitter que me cancelam, que me xingam, que me ofendem, que falam que eu sou um personagem, que falam que eu tenho vergonha de ser gay, que falam que eu finjo que eu sou hétero, que falam um monte de merda. Eu queria saber se algum deles teria a mínima coragem de fazer um pedacinho disso que eu fiz hoje, e que eu já fiz em tantas outras palestras. Eles teriam a coragem de chegar lá perante aqueles moleques para falar sobre esses assuntos tão delicados e conseguir a atenção deles. Consegui hoje falar com, sei lá, não sei quantos que tinham ali, não parei para contar, e talvez eu tenha conseguido mudar a mente, pelo menos de uma parte deles, sobre a LGBTfobia. Isso ninguém vê, né? O pessoal só quer ver na hora que eu digo que eu não gostei de uma porcaria de um filme, ou na hora que eu critico o político de estimação deles. Agora, fazer esse trampo de base que eu faço, ninguém faz, né? Enfim, gente, é isso. Essa foi a história de hoje. Depois eu posso fazer um programa apresentando esses slides para vocês, para trazer esse conhecimento, né? Vocês falaram aqui, eu queria ver uma palestra sua. Posso mostrar aqui como que é a palestra, né? Falar toda essa questão histórica, dos conceitos. Se você gostou aqui, né? Falou, porra, Thiago, que foda esse trabalho que você fez hoje na Fundação Casa. Manda um pix aqui para mim, porque foram horas e horas do meu dia e de vários dias gastos para pensar na palestra, para preparar, para planejar, para me deslocar, para chegar lá, para isso tudo, gente, né? Aquele ditado, nem o relógio trabalha de graça, né? Então, ó, por favor, Pix, Super Chat, Super Sticker, seja membro, apoia-se, mandem aí, por favor. Fortaleçam meus trabalhos, financiem meus trabalhos. Salve, Chavoso, eu te encontrei na Luz segunda. Uso você para convencer os moleques da minha escola a não ser homofóbico. Vários deles deixaram de ser por te conhecer. Olha que foda, gente. Eu acho que eu até citei você aqui, mano, na live de ontem, anteontem, né? Eu falei, pô, eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas e são respeitosas, né? E me trazem esses relatos, né? Eu acho que você é o parceiro que falou que virou vegano, comunista, entrou para o JC e quer entrar na USP por influência minha. Fiquei super feliz com o seu relato, mano. Foi você mesmo, né? E fico mais feliz ainda por você dizer isso, né, mano? Que usa a minha história e eu como referência pra tentar quebrar a homofobia na mente dos moleques. Eu tenho muitos relatos assim, sabe? De seguidores meus que falam isso, né? Tipo, pô, mano, eu era muito homofóbico antes de conhecer você, você mudou muito a minha mente. Enfim, ó, ele falou que é ele mesmo. Os moleques acham que você é MC, se identificam e mudam totalmente a forma de ver isso. Da hora, mano. É isso. Ângela se tornou nova membra também. Valeu, Ângela. Pedro também. Bem-vindo.
Olha só, o Pedro presenteou com 5 assinaturas, obrigado demais. Bernardo falou, Thiago, é necessário. É isso então, minha gente, precisamos aprender a ser feliz. Essa é a mensagem de hoje para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Muito obrigado a geral que participou, que assistiu, que comentou, que mandou superchat, super sticker, se tornou membro, mandou pix. Tamo junto. Para quem curtiu também, ó, todo mundo deixa a curtida aí, por favor. Deixa um comentário depois que a live se encerrar. Olha só o comentário do Hugo. Para seguir precisa do dobro da coragem para ser um hétero. Pro dobro, triplo, quádruplo, 1000 vezes mais, né? É isso, gente. Tamo junto.